Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Sejam todos bem-vindos ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. E quero de antemão agradecer a sua audiência, as mensagens que temos recebidos de apoio, de questionamento, algumas críticas também que chegam, são válidas para que nós possamos aprimorar o nosso trabalho, mas estamos aqui fazendo esse programa na intenção de levar a você um pouco de informação sobre a doutrina espírita, de esclarecimento sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciar as nossas discussões de hoje, quero pedir a você que nos acompanha que deixe o seu like, o seu joinha aqui no nosso programa. Isso nos ajuda a manter e a aprimorar o nosso trabalho. E antes de iniciar as questões, quero dar as boas-vindas ao nosso amigo Alcir Almeida, que nos acompanha nesse trabalho. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado à companhia de vocês, tá? E como a gente semana passada estávamos conversando sobre reencarnação, né? E vamos continuar nessa conversa, né? E uma pergunta muito interessante vai começar o nosso programa de hoje. Existem corpos que vêm sem espírito? Vamos conversar sobre isso, Vamos começar com essa pergunta, né, Almeida? Vamos lá. Eu fico imaginando, Almeida, aqueles irmãos nossos, aquelas pessoas que não conhecem nada de espiritismo e, de repente, assistem um programa nosso, devem ficar dizendo assim, esses caras são malucos. Piradinho. Esses caras deviam estar no hospício. Será que eles acreditam nisso mesmo que eles estão falando, né? E certa vez um colega me perguntou se eu acreditava nisso. E eu falei para ele claramente que não acredito nisso. Em quê? Em reencarnação. Você falou isso para ele? Claro. Ah, acreditar não, você sabe. Exatamente. E eu falei para ele, você sabe, claro que eu não acredito. Houve um tempo que eu acreditava. Hoje eu sei. É diferente. Você captou a... Com certeza. Esse cara joga uns tapetinhos pra gente cair dele, mas tudo bem, vamos lá. Eu aprendi isso com um tio que desencarnou recentemente aos 100 anos de idade. Certo. E certa feita, ele chegou lá no interior da Paraíba e ele levantava a seguinte questão: você acredita que Deus existe? Claro, todo mundo não. Ele falou, eu não acredito que Deus não existe. Deus não existe. Aí depois de muito ele massacrar o pessoal, ele dizia, Deus não existe porque ele é. Esse é filósofo. Ele é. Existir é uma decorrência daquele que é efetivamente. Eu existo. Deus não existe. Deus é. Bom, mas vamos ao estudo de hoje. Questão 356 do Livro dos Espíritos. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Ou seja, existe aquele ser que é abortado naturalmente, mas que a ele nunca teve ligado um espírito? Olha, qual o objetivo? Em se considerando positivo essa... Olha, se considerarmos que é positivo, e como a gente aprende que na natureza nada é por acaso, que na natureza não há desperdício, a única percepção que eu tenho dessa situação é uma experiência para os pais, né? Para aquela família que está esperando algo que não vem. É a única maneira que eu consigo perceber. O que você acha? Eu acho que é por aí também. Vamos ver o que o Espírito da Verdade nos ensina. Vamos, porque a gente não pode esquecer, você falou uma coisa muito certa, nada se perde na economia da natureza. Nada. Então, assim como a vida material ela é um aprendizado para o espírito que encarna, que vive, para nós que estamos encarnados, a natureza também tem mil e umas formas de nos passar as lições que nós precisamos aprender. Essa pode ser uma delas. Com certeza. Vamos ver o que aqui a espiritualidade nos diz? Vamos ver. Repetindo a pergunta, existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim. Há os que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio.
É um aprendizado para os pais, É um como você bem aprendizado disse. pelos pais, para a família, né? Que Com tipo de certeza. aprendizado, Almeida? Resignação. Resignação, Resignação, confiança, humildade, humildade, né? Confiança na providência divina, submissão à vontade do Senhor, né? expiação, Pode ser, né? né? Expiação, algo. Eu não gosto de ficar dando exemplo, porque senão vai alguém, ó, a filha da vizinha, Aconteceu viu, isso com ela. aconteceu isso é por causa daquilo, igual aquele rapaz falou lá no programa. Eu não gosto, é só por causa disso que eu não gosto muito de exemplificar. Mas com certeza, experiência, Verdade. vivência, expiação, né? Prova. Sim, sem dúvida. Prova. Vamos imaginar, né? Quantas vezes em nossa existência a gente não é provado? A gente não lê o livro de Jó, né? A gente devia ler o livro de Jó, que era um homem justo, era um homem santo, que tinha muito temor a Deus e foi provado. Foi colocada doença no gado dele, perdeu o gado. Foi colocada uma praga na plantação, perdeu a plantação. Foram provocadas doenças em seus filhos, perdeu os filhos. Acabou ele doente, cheio de macerações, cheio de feridas e chagas, e ainda assim ele louvava o Senhor. Em tudo ao Senhor serei fiel. Né? Nós devemos ser fiéis ao Pai, em qualquer que seja a situação. Em qualquer situação. Né? Inclusive quando um aborto espontâneo acontece numa família nossa. Tem uma subpergunta dentro dessa pergunta. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Ah, não, com certeza. Essa é simples demais. Com certeza, pode chegar a 9 meses, 40 semanas, conforme a gente já conversou até semana passada, um caso semelhante. E a resposta é essa mesmo. Sim, algumas vezes pode chegar ao termo da gestação, mas não vive. E não vive porque não tem um princípio vital alimentando o princípio espiritual, alimentando aquele ser. Isso. Mais uma subpergunta. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? Com certeza. Essa também é fácil. Essa é fácil demais, com certeza. Até eu saberia responder essa daqui. Essa até a minha avó responderia. E a resposta é essa mesmo. Que seria o corpo sem o espírito? Isso não existe, né? Não seria um ser humano. Não. Não viveria. Ok. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Olha essa. Vamos lá. Primeira questão. É um aborto provocado ou é um aborto espontâneo? Estamos aqui porque um aborto espontâneo é uma aprovação para a mãe, é uma aprovação para o filho e por aí vai, já conversamos antes, né? Agora, se é um aborto provocado, se é um aborto intencionalmente realizado, alguém toma um remédio, alguém toma um chazinho, alguém vai lá e vai numa clínica aborteira, é uma tragédia, sob todos os aspectos. É uma tragédia para o espírito encarnante que esperava voltar à vida e é traumatizado, está sendo assassinado. É um trauma para o campo espiritual da mãe, que está o corpo... nunca nos esqueçamos disso. A reencarnação não é um fenômeno apenas biológico, é um fenômeno espiritual. É um fenômeno em que há uma harmonização entre o espírito que vem e o espírito da mãe para experienciar esses 9 meses em conjunto. Se isso é abruptamente cortado no meio do processo, há um desequilíbrio energético espiritual para os dois. Com consequências biológicas, muitas vezes. Com consequências biológicas, muitas vezes. Quantas não são as mulheres que, num processo de abortamento, desencarnam? Quantas são as mulheres que, em função de um aborto, não têm um prejuízo no seu sistema genético que nunca mais poderão engravidar? Naquela encarnação. Naquela encarnação. E em encarnação posterior ainda pode ter um efeito, né? O ódio que surge, você me matou. No espírito reencarnante, ele pode entrar além do desequilíbrio energético, nesse momento ele pode entrar numa situação de revolta, de rebeldia e vai se tornar um obsessor terrível para aquela mãe. As consequências são inúmeras. Eu não sei nem
qual que o Espírito da Verdade considerou a mais importante para colocar na resposta. Mas existem muitas consequências, sim. Na verdade, a espiritualidade foi bem concisa nessa resposta, porque ela vai deixar para as questões futuras Isso. uma abordagem mais profunda dessas questões. Mas isso que você falou é extremamente importante. O fato, gente, é que não há justificativas para se provocar um aborto, a não ser, como nós vamos ver, talvez ainda neste programa, quando está em risco o feto ou a vida da mãe. Mas o fato, e é bom a gente reforçar isso aqui, a doutrina espírita, ela é peremptoriamente contra ao aborto. Não se justifica situações em que a mãe se dê ao direito de tirar a vida do filho. Há uma justificativa controversa de algumas mulheres que diz assim, mas eu sou Dona do meu corpo. dona do meu corpo. E é fato, você é a dona do seu corpo, mas não é a dona do corpo do seu filho que está em seu ventre. E no momento que... E essa tese do eu sou dona do meu corpo, é verdade. Somos fiéis depositários dos Usufrutuários, nossos né? corpos. Porque o corpo continua sendo de Deus e nos é concedido como bênção Como empréstimo. para usufruir durante algum tempo. Mas também é verdade que ao ter o domínio desse corpo e ao se expor numa relação a engravidar, você se expôs a uma gravidez. No abortamento, num estupro, numa gravidez que veio de um estupro, ainda que exista uma questão ética terrível por detrás, porque não houve o exercício do livre-arbítrio, ainda aí a gente tem que ter a percepção de que mesmo de uma tragédia dessa, a vida daquela criança que está ali não é responsável pelo ato, né? Então a gente tem que ter uma política famosa que é mulher, e certa feita ela foi acusada: você é machista se você é contra o aborto. Você é machista porque você não está nos dando o direito de termos o domínio sobre o nosso corpo. A resposta dela foi: mas quem disse que eu sou machista? Eu sou feminista. Eu estou defendendo o direito das futuras mulheres que estão ali, que representam 50% desses abortos. Então, eu estou defendendo o outro lado. Né? Então, existe o direito da mãe? Existe. E o direito do filho? Nós estamos conversando, e na doutrina espírita, nós defendemos, já existe um espírito ali a partir do momento da concepção. Então, existe, sim, o direito dele à vida. Ainda que numa tragédia terrível que é um estupro. Lembrando, né, Almeida, como nós falamos já outras vezes, na natureza nada se perde. Nada se perde. E na natureza nada é feito de improviso. Não. E na natureza nada acontece sem a permissão de Deus, sem a permissão do Altíssimo. Por trás de uma tragédia como a de um estupro, não se sabe o que em vidas anteriores existe que possa, de alguma forma, se não justificar, mas explicar aquela experiência que aquela senhora, que aquela moça, que aquela pessoa está passando por aquele estupro, ou mesmo o que está por trás da história do próprio estuprador. O fato é que, em decorrência de uma tragédia como se essa... você me permite dizer... só para concluir, Almeida, segunda. Tá. E por trás de toda essa tragédia existe um espírito que está aproveitando aquela oportunidade para vir à vida. E como você bem falou até agora há pouco, ele não é culpado de nada, aquele espírito. Então, você querer resolver esse problema por intermédio do aborto é transferir para o espírito encarnante a responsabilidade final daquele ato em que ele vai pagar com a própria vida. Seria justo isso? Não, para aquele que nasce, não, de jeito nenhum. Né? Então, se é um fato que a mulher tem o domínio daquele corpo, é um fato que aquele que vem não é culpado dos atos anteriores. E
dentro da justiça divina, e tem um livro chamado Céu e o Inferno, que é interessantíssimo para quem quiser se aprofundar em estudos sobre a justiça divina aos olhos da doutrina espírita. A gente tem que ter essa percepção, né? O estuprador vai responder pelo seu ato. Vai. Se não diante da lei dos homens, que é imperfeita como somos, ele responderá diante da lei divina, que é perfeita, né? Se a estuprada, diante da lei dos homens, é considerada inocente, diante da lei de Deus não é, né? E aí tem uma questão jurídica interessante. Ah, mas vamos condená-la 2 vezes. Eu acho que não precisa condená-la 2 vezes. Ela já está com um problema na lei divina. Não precisamos nem aumentar o encargo dela. Mas por isso que eu digo, não condeno. Quem faz, fez. É problema dela. Tem um livro do Divaldo em que ele descreve uma grande amiga que ele teve, que era uma mulher que havia abortado algumas vezes, né? E uma vez cobraram dele. Ah, como, Divaldo, você anda com aquela mulher? Se aquela mulher é uma aborteira, já abortou várias vezes. E ele respondeu, olha, ela tem um problema dela com a lei divina. E ele sabia que era uma mulher que tinha problema de câncer no útero, era uma mulher que estava se submetendo a vários tratamentos em função dos problemas genéticos que ela tinha, e era uma obreira maravilhosa lá na Casa do Caminho, lá em Salvador. E ele respeitava ela demais da conta. E ele já sabia que ela estava tentando resgatar aquela situação dela, né? E, acima de tudo, ele sabia que ela havia abortado porque ela amava profundamente um homem casado, que não aceitava que ela usasse nenhum... Nós estamos falando de antes da pílula, né? Uhum. Ela não aceitava, o homem com quem ela estava, e ela amava profundamente, não aceitava o uso de nenhum método contraceptivo que ela pudesse utilizar na época, né? Então tem todas essas coisas, são problemas profundos, mas a doutrina nos ensina, aborto voluntário não. O seu comentário levou Não tem como a gente... a reflexões. Não tem como a gente fugir dessas questões Não todas. tem, e não devemos. E mesmo que a gente pareça para... E possa parecer até um pouco machista. Ah, a mulher não pode abortar. Não, não pode, gente. Faz mal para ela. Além de fazer mal para o inocente que está ali. Inocente naquela situação. É verdade. O fato, Tem um né? livro, permita-me. Claro. Tem um livro maravilhoso que fala da Uma Vida em 15... Eustáquio. Uma Vida em 15 Séculos. Isso. Uma das primeiras encarnações daquele espírito, ele é uma mulher e é estuprado. No meio de um conflito, numa guerra, ele é estuprado. Daquele estupro coletivo, veio a engravidar. Naquela época não tinha tantos meios de abortar, né? Era uma criança, era uma menina de 16 anos, engravidou, deu à luz, teve uma vida de muito sofrimento, de muita dor, passou muitas necessidades, morreu jovem, e aquela criança durou pouco. Morreu também muito, muito jovem. Mas ela ainda durou algum tempo depois da morte daquela criança. E no livro, disse com muita propriedade que foi uma experiência que ela teve, que foi a primeira vez que ela amou realmente um ser vivo. Foi a primeira vez que o espírito de Eustáquio, pela primeira vez, amou alguém, que era o filho que ela deu à luz. Ou seja, mesmo da maior desgraça, a justiça divina encontra alguma coisa boa. Não para fechar a questão, mas para a gente partir para a próxima. Porque acho que a gente já falou tudo que precisava ser falado, por mais duro que seja. Mas o interessante, eu acho que deve ficar na nossa cabeça, no entendimento daqueles que nos ouvem. E não estamos defendendo o estuprador, tá, gente? Por favor. Exato. Mas o que deve ficar na nossa cabeça é que a nossa vida material, essa vida orgânica... É uma dimensão. É uma dimensão, é infinitamente pequeno em termos de existência. A grande mensagem que deve ficar é que nós somos espíritos que viajam no tempo, onde a gente teve um início, mas que não teremos fim,
Um espírito que, a partir das experiências biológicas, corpóreas que nós tivemos, como essa que você acabou de citar do Eustáquio, ao longo do tempo, do tempo espiritual, nós vamos construindo, ao longo das nossas experiências encarnatórias, fatos positivos e negativos, fatos meritórios e demeritórios, em que a justiça divina age sobre nós, a revelia muitas vezes do nosso entendimento, da nossa percepção, e que muitas vezes um ato que aos nossos olhos hoje é uma tragédia, para a espiritualidade, na verdade, é um portal que se abre para uma correção de caminhos, para um sucesso, para uma vitória. Uma vitória do ponto de vista espiritual. Então, uma coisa que o Espiritismo nos traz, é aprender a olhar a vida sobre outro prisma, sobre um olhar mais dilatado na imensidão da eternidade, nos faz fugir da limitação que é as experiências materiais nesta existência. O Espiritismo nos faz ver a vida olhando para trás, buscando causas anteriores, para entender consequências atuais e, principalmente, perceber que as nossas decisões, as nossas escolhas atuais geram consequências para um futuro mais próximo ou mais distante. Como diria aquele filósofo mineiro, Dom que eu vim, oncotô, pão que eu vou. É por aí. Então, a gente entender isso dessa forma faz a gente mudar o olhar sobre, por exemplo, sobre um estupro. Faz a gente mudar o olhar, por exemplo, sobre o aborto. Faz mudar o olhar, por exemplo, sobre essa questão que se defende até hoje. Eu sou a dona do meu corpo. Eu tenho direito de decidir. Tem direito de decidir, de escolher efetivamente. Mas a gente não pode escolher, não pode esquecer que nós temos... Cada escolha tem uma consequência, a obrigação de assumir as consequências. Então, muitas vezes, aquilo que nós vemos hoje como uma tragédia pode ser a consequência de uma tragédia pretérita, de uma escolha nossa. Então, sabendo disso, dessa lógica que nós estamos enlaçados em causas anteriores, decisões atuais e consequências futuras. Isso é o que deve estar sempre presente na nossa cabeça. Eu posso decidir isso? Pode, livre-arbítrio é isso. Mas não esqueça que as consequências virão de uma forma ou de outra. A semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Cabe mais uma questão, meu amigo? Cabe. Então vamos lá. Nós fizemos agora a questão de número... 357, a gente nem viu a resposta. É verdade. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta. É uma existência nula a recomeçar. Eu acho que a gente discutiu tanto que vale a 358 também. Sem dúvida. 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Ou seja, é um crime se for feito no primeiro mês, no terceiro mês, no quarto mês, na primeira semana? Olha, gente, a decisão já conduz tudo. Vamos ver a resposta. A resposta. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida a uma criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Você está tirando daquele espírito a oportunidade de experienciar as experiências que ele precisa, de viver a vida que ele precisa. É interessante, às vezes, quando a gente tem a vida em risco, é que a gente dá valor à vida, né? A doutrina espírita demonstra que a vida biológica, a vida na matéria, é uma bênção. Se a gente para pensar o que foi necessário, ainda há pouco a gente estava conversando sobre recapitular a experiência, foi hoje ou foi semana passada que a gente estava falando sobre recapitular a experiência, mas os nossos amigos aí podem revisar. Formar o planeta Terra a partir de uma nuvem de matéria, fazer aquele
começar a se condensar por força da lei da gravidade, formar-se um planeta que inicialmente era uma bola de fogo, resfriou esse planeta, começou a condensar, começou a haver chuva, teve o oceano primordial, vieram cometas para cair nesse oceano primordial, colocou os primeiros átomos, que perto das primeiras fontes vulcânicas começaram a se formar gases, começou a se formar as moléculas mais complexas que deram origem à vida. Assistam a série Cosmos. Sensacional. Tudo isso são os engenheiros espirituais, engenheiros divinos, com um conhecimento de ciência que nós nem conseguimos arranhar, para tornar possível a vida na matéria. Temos uma história aí de pouco mais de 1 milhão de anos na matéria, enquanto seres hominais. Aí, um casal, e não vamos nunca esquecer esse detalhe, um casal decide ter uma relação íntima para na semana seguinte abortar. É complicado. Porque a menina não toma essa decisão sozinha. Em algum momento ela vai falar com o cara. E o cara é corresponsável. Né? A responsabilidade nunca é uma coisa individual. Infelizmente, as consequências mais graves ficam com a menina. E isso é uma condicionante da natureza que a gente não tem como fugir, como contornar, né? Mas não dá, gente. A gente compreende problemas muitos, mas aborto é crime, sim. É crime aos olhos da lei humana, e mesmo que o dia deixe de ser, como em alguns países vem acontecendo... Em algumas situações no Brasil já não é? Aos olhos de Deus sempre será um crime contra a vida. Sempre será um atentado contra as leis naturais. Isso. Almeida, o nosso tempo está se encerrando. Na semana que vem, certamente, nós vamos concluir o estudo dessa temática, retorno à vida corporal, com as duas questões que faltam. E quando nós vamos tratar, por exemplo, no caso de que a vida da mãe estiver em perigo, pode-se fazer o aborto? Olha aí. Vamos conversar isso aí semana que vem, gente. Semana que vem a gente retoma. Meus amigos, nosso tempo está se encerrando. Eu agradeço mais uma vez a audiência de cada um de vocês, as questões, as mensagens que nos são encaminhadas. E na semana que vem nós retornamos para concluir esse tema, retorno à vida corporal. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, aqui no vídeo. Continue mandando suas mensagens para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Almeida, pela sua presença. Obrigado, forte abraço.